Em última instância, eu quero dizer para você o seguinte: se você tiver razão, eu acho que você tem, acho que a sua análise está correta, a sua e a do Reinaldo Azevedo, a alternativa concreta para a superação da crise é o final da guerra e o fortalecimento do único nome que se apresenta hoje como um nome que não é de extrema-direita na Ucrânia, que é do Zelensky. Ou seja, a gente está numa situação que é uma situação de que o Zelensky é o melhor nome. Eu não sei, cara. Aí eu não tenho essa certeza, porque o Zelensky ele é um fantoche. Ele é um fantoche. E olha só, olha o perfil desse personagem. Ele é um perfil de um personagem da antipolítica. Não, eu concordo com você plenamente. Tem uma coisa que o problema é o seguinte: quando a gente fala de extrema-direita, é importante falar isso para quem está assistindo a gente. Rapidinho, Demian, só para as pessoas entenderem. Zelensky criou um filme onde ele era o personagem de um candidato à presidência da República, típico da antipolítica, etc. E que nesse filme ele ganha as eleições. É um jovem roteirista que era muito vinculado, antes de ser político, às oligarquias ucranianas, disputa as eleições, incorporando o personagem e ganha as eleições. Né? É uma loucura. É uma loucura da loucura. Ganha só no mundo real. Uma loucura da loucura, sim. Isso. Não, e é um personagem que, tipo assim, ele carrega, portanto, porque quando a gente está falando de extrema-direita, eu acho que essa questão de precisão conceitual é sempre importante, porque na extrema-direita não existe só o fascismo. Claro. Tem muitas coisas no extrema-direita. Eu posso dizer que o governo Putin é um governo de extrema-direita, mas não é propriamente fascista, perceba? Ou seja, tem coisas, né? Por exemplo, tem alguns historiadores que têm, há algum tempo já, têm falado do que se chama de pós-fascismo, enfim, uma série de categorias, direita radical, um termo que eu não gosto, é direita radical populista, porque eu acho que... mas, enfim, tem uma série de categorias que têm sido utilizadas para se tratar desse ponto. A minha questão toda é a seguinte: o Zelensky, né, que sucedeu um governo formalmente de extrema-direita, né, que ganhou as eleições, ele manteve o processo de normalização da extrema-direita dentro da Ucrânia. Isso, para mim, é um problemaço. Fortalecendo o liberalismo, ou seja, uma contradição aqui que um dos dois lados ia ganhar a disputa. Mas é um liberalismo mais liberista, como diria o Benedetto Croce, né? Sim. Ou seja, é mais um liberalismo preocupado com a questão de natureza econômica, por isso que a grande pauta é a integração à União Europeia, do que, digamos assim, os traços fundamentais do liberalismo político, que a gente pode com tranquilidade, dizer que são normas, não vou dizer da civilização, porque nas ciências sociais a gente já detonou muito essas noções, mas vamos dizer assim, coisas razoáveis, liberdades individuais, divisão dos poderes, né, pluralidade política, né? Ou seja, nada disso, ou seja, o regime ucraniano é um regime que normalizou coisas que são absolutamente antidemocráticas, onde a esquerda é proibida, né? Então é muito complicado a figura do Zelensky. Ele tem essa fragilidade e ele comete atos muito irresponsáveis, porque imagina só, vamos pensar aqui, você tem um país sendo invadido por uma potência, certo? A Rússia é uma potência, o país mais frágil sendo invadido por uma potência. O país começa a ser invadido e você fala para a população resistir com o coquetel Molotov, é muito irresponsável. Porque uma coisa é você ter esgotado sua capacidade militar e, heroicamente, o líder daquele país dizer: vamos resistir até o último homem com coquetéis Molotov. Tem um heroísmo aí. Agora, o país que começa a ser invadido, você já manda os caras usar coquetéis Molotov contra blindados? O que você percebe? Ou seja, por isso que eu acho que ele é uma figura muito ruim, minimamente. Né? Ou seja, ele tá, ele joga com um grau de responsabilidade que, aliás, é típico desse tipo de expressão da antipolítica que ele faz parte, que não o torna, digamos assim, a liderança capaz de resolver um problema dessa natureza. Eu concordo com você. Ele seria do MBL no Brasil. Exatamente, ele seria um MBL brasileiro. O que eu estou dizendo é mais trágico. É que a única alternativa que está se construindo no campo entre a extrema-direita russa e a extrema-direita ucraniana é ele. Porque eu não estou apoiando que seja ele. Mas concretamente no campo hoje... Claro, no realismo. É o que há. A gente está fortalecendo uma figura da antipolítica para destruir uma extrema-direita. O que eu acho que não vai dar bom. Não vai dar bom, e talvez seja por isso também
que, digamos assim, algum grau de realismo político existe dos dois lados, por mais que, digamos assim, evidentemente, você tem irresponsabilidades dos dois lados em proporções diferenciadas, evidentemente, você tem algum grau de realismo, ou seja, quando o Putin chega e manda uma mensagem para as Forças Armadas ucranianas falando para elas derrubarem os Zelensky que tomarem o poder, ou seja, isso é tipo uma lição básica do realismo político em relação à participação dos militares na política, ou seja, a única força capaz de numa crise, não só matar o sujeito, podia ser simplesmente prender ele, mas de assumir o leme do Estado, né? Diante de uma catástrofe que é uma derrota militar. Porque o que está colocado agora, dado, digamos assim, o andar da carruagem até agora, ou seja, mesmo com a venda de armas de países europeus à Ucrânia, né, ainda continua sendo uma vitória militar russa na região, né? Ou seja, do ponto de vista de que qual governo está mais próximo de cair, talvez seja o do Zelensky. Por mais que, digamos assim, para uma autocracia como a russa, uma derrota militar dessa natureza possa significar uma crise que vai quebrar essa figura, esse apoio interno que o Putin tem ainda, por mais que, digamos assim, evidentemente a guerra está levando a oposição para a rua, uma oposição que é heróica, né? Porque está saindo para a rua sabendo que pode ser preso, né? A figura Zelensky parece ser mais substituível, mas não sei se agora dá para apostar nesse ponto. Eu estou pensando assim, eu estou muito preocupado, porque acaba sendo aquela coisa que é a boca torta pelo cachimbo, né? Como eu estudo extrema-direita, eu estou muito preocupado com o crescimento disso naquele cenário, tá? E eu, digamos assim, não estou pensando muito nesses cenários pós-queda desses governos, né? Por mais que isso possa gerar uma situação pior, né, etc. Eu estou com medo do crescimento de uma extrema-direita, principalmente agora, no caso ucraniano, que venha se colocar como alternativa de poder, né? E isso seja trágico. Porque a gente sabe que, como diria o Gramsci, a história ensina, mas não tem bons alunos, né? Então, quer dizer, a ascensão do Hitler na Alemanha, ela foi provocada, ela também foi viabilizada, como diz o Robert Paxton, pela elite política tradicional, conservadora e liberal, que foi abrindo espaço para ele. Né? Tal qual Brasil. Tal qual Brasil, ou seja, não ia ter Bolsonaro se o Aécio Neves não tivesse recusado a reconhecer o resultado das urnas de 2014. Ou seja, é uma parte dessa... Né? Os caras ali estavam achando que eles iam dominar o processo que eles desencadearam e acabaram. A extrema-direita passou à frente, né? E foi isso que aconteceu no Brasil. Então, na nossa tragédia brasileira,